Você sabe o que é depressão, ou já ouviu falar? Provavelmente tem alguém na família que tenha depressão, não dentro da sua casa, mas um parente próximo. Ou talvez você conheça amigos que tenham depressão, ou que tem gente na família que tem depressão. Depressão é uma doença mental sorrateira, traiçoeira e que chega de silêncio, silenciosa, de mansinho, e toma conta da mente das pessoas, trazendo medo, insegurança, tristeza profunda, mágoa, culpa. E como é que ela começa a depressão, né? Eu vou te contar como, mas se você tem como sintomas, por exemplo, começou a dormir mal, ou não está dormindo, ou está dormindo demais e levanta cansado, está desvitalizado, você está se sentindo sem vontade, sem aquele tesão pela vida, aquela vontade de fazer as coisas mínimas que te agradavam, como um hobby. Você perdeu a vontade de viver. Você está refém de uma situação que você não consegue se livrar. Começa com uma tristeza de leve, e vai tomando conta dessa tristeza, e chega uma hora que parece que você não controla mais. Você já acorda com a tristeza, vai dormir com a tristeza, chora ou não chora, mas o sentimento é profundo, danoso, muito triste de viver. E como começa? Começa às vezes com uma perda. A perda de um parente querido, a perda de um trabalho, a perda de uma situação, a perda de um amor. Em geral é uma perda. Ou seja, você criou expectativas sobre uma coisa, a coisa não aconteceu, você se magoa, você se aborrece. Num primeiro momento você se sente injustiçado, começa a brigar com Deus, né? Como se Deus tivesse culpa do acontecido. E você começa a se revoltar. E como na nossa vida a gente aprende na religião que Deus te sacia, Deus te dá tudo, você começa a se sentir injustiçado, porque de repente você está sem aquilo, e aquilo te causa um dano emocional profundo. Então você começa a se afastar de Deus, porque você começa a perder a esperança de viver. E aí você começa assim, começa a dormir demais, começa a não ter mais vontade nem de trabalhar, nem de fazer nada. Daqui um pouquinho isso já tomou conta de você, você não tem mais nem vontade de se alimentar, de fazer higiene pessoal, tomar seu banho, você só quer ficar na cama. Você quer, na verdade, sumir desse mundo. Sumir literalmente. Quantas vezes você pede para Deus ou pergunta para Deus: por que você não me leva embora? Eu não quero viver essa vida de tristeza, de mágoa, de culpa, de falta de tudo na minha vida. Por que falta a minha vida? Então, quando chega nesse momento, né, você já está no desespero. E quantas pessoas acabam pensando em suicídio, e outras conseguem dar fim à sua própria vida porque não encontra saída. E a gente sabe como é o processo, né? É muito difícil de sair, muito difícil de você achar uma janela de esperança para mudar aquele sentimento que toma conta de você e te domina. E muitas das pessoas, infelizmente, chegam ao caos de tirar a sua própria vida. E isso, as pesquisas não apontam, mas aumentou muito. Para você ter uma ideia, você que está me ouvindo, já morreu muito mais gente de suicídio após a pandemia do que gente morreu de Covid. Muito mais gente. É que esses números não se faz estatística. Então, como é que eu me livro disso? Isso é muito simples, porque a ciência, a medicina, enxergam isso como uma doença do cérebro. E não é do cérebro, isso é uma doença espiritual. Existe um CID, que é o Código Internacional de Doenças, que está lá, que a Organização Mundial da Saúde aceitou isso já como doença desde 1998. E o CID é o F44.3. Sabe qual é a doença? Possessão espiritual, obsessão espiritual. Mas pergunte para o seu médico, para o seu psiquiatra em especial, para o seu psicólogo, eles não conhecem esse CID.
Não conhece porque se admitir que o CID existe, vai resolver como? Se é um problema espiritual. Eles não lidam com o espírito. Na faculdade de medicina, os alunos aprendem mexendo em cadáver. E cadáver não tem alma, é só corpo físico. E eles acreditam que a mente está no cérebro. Não é assim. A mente é a nossa parte espiritual que domina as nossas ações e as nossas emoções. Se você tem alguém assim na família, se você conhece algum amigo que tem alguém na família, você sabe que a partir do instante que essa pessoa assumiu o seu papel de doente, né, esse desprezo pela vida, o autodesprezo, você sabe que a rotina da família mudou totalmente. Por quê? Porque ele é o centro da atenção. Tem aquele irmão que acha que o cara é um vagabundo, que não quer fazer nada, é vagabundice, e o cara está sofrendo, está com dor. Isso é uma doença triste, pesada, mas só sabe quem passa por isso, quem tem depressão ou já teve depressão. Quer se livrar disso? É muito simples. Entra no nosso site, darciocavalini.com.br, você vai ver que tem saída. Como é que tem saída? Você está buscando um milagre de cura, esse milagre não existe. Mas você pode fazer o seu milagre. Com o nosso método de trabalho, que são as terapias quantiônicas, você pode tranquilamente, seguindo os nossos ensinamentos, seguindo os nossos tratamentos energéticos, que são feitos todo à distância. Não precisa você estar presente para ser tratado, mas você tem que fazer a sua parte. E fazendo a sua parte, pode ter certeza que você encontra aquela janela com o sol se abrindo de novo para você viver feliz, saudável e com esperança. Conheça nosso trabalho. Se você gostou disso, compartilha aí para todo mundo. Vamos fazer crescer esse canal.